Mercado Ético hoje conversa com Lala Denslan, que é uma grande especialista em economia criativa para o desenvolvimento. Lala, o que é economia criativa para o desenvolvimento? Bom, primeiro, que bom estar aqui com você, né? Depois de tantas histórias juntos em tanto tempo. Mas a economia criativa é um termo que é bastante novo e que, na verdade, não é nada que foi criado recentemente, mas é a junção de tudo que existe como atividade econômica e que trabalha com criatividade e cultura como matéria-prima. E todas essas atividades têm coisas em comum, precisam de um ambiente semelhante e precisam do mesmo tipo de estímulo para a formulação de políticas. Então, a ideia da economia criativa é agrupar tudo isso como um setor para poder formular políticas para isso. Porque o sistema ONU, por exemplo, percebe a economia criativa como sendo não uma das estratégias de desenvolvimento para o século XXI, mas a grande estratégia. Porque a gente está falando de um recurso, que é a criatividade e a cultura, que primeiro é absolutamente abundante nos países do hemisfério sul, que são os países que têm maior problema de desenvolvimento, e depois é um recurso que é uma espécie de cornucópia mágica, porque diferentemente dos outros, quanto mais você usa, mais tem. E mais você desenvolve também, exatamente, né? Criatividade você desenvolve em fazendo, não é uma coisa abstrata. E em compartilhando. E o que tem de genial também é que é uma atividade econômica que, na verdade, não se desenrola unicamente na dimensão econômica. Ela tem contato com as outras 3 dimensões que fazem parte da nossa vida. A simbólica, a social e a ambiental. Então, quando você trabalha com isso, você consegue transformar isso tudo. Por isso que ela é tão poderosa, porque na verdade você consegue, através de algo que as pessoas fazem, mudar todo o entorno. Quer dizer, você viabiliza a vida, porque você está usando recursos internos do ser humano, a própria criatividade, recursos naturais utilizados com sabedoria, aquela sabedoria ancestral, que populações dentro do nosso país, por exemplo, sabem como gerir, e a gente muitas vezes toma os pés pelas mãos e faz do jeito errado. Mas então você junta uma sabedoria, é toda uma coisa ancestral histórica de como manipular, de como mexer com recursos de forma mais inteligente e ao mesmo tempo de como utilizar a alma humana, porque a criatividade, na verdade, o grande nascedouro da criatividade é a alma de cada um, não é, Lala? Quer vir dar palestra junto? É que eu trabalhei a minha vida inteira com criatividade. Mas é exatamente isso. A grande diferença que tem entre a indústria criativa, que é um termo que as pessoas estão mais acostumadas, e é como trabalha, por exemplo, o Reino Unido, que foi um dos primeiros a adotar isso como estratégia de crescimento. Eles trabalham com uma coisa um pouco diferente daquilo que a gente tem proposto para o Hemisfério Sul, que é economia criativa e não indústria criativa. Qual que é a diferença? A indústria criativa não está tão preocupada com o que você falou, que são os saberes e fazeres tradicionais, todas aquelas pequenas atividades que fazem a nossa riqueza e que estão baseadas na diversidade cultural. A indústria criativa, como diz o nome, a indústria é muito mais de massa. Ela está muito mais ligada à economia formal. E para a gente, por exemplo, metade da economia é informal. Não é ilícita, mas é informal. Então, ela tem que ser incluída e tem que ter políticas adequadas para isso. Você levantou um ponto agora que é, assim, X na questão de o que a gente entende por economia, o que nós entendemos por desenvolvimento e o que nós entendemos de fato por modelos possíveis para a viabilização da vida e do planeta. É a grande diferença da economia criativa, porque a indústria criativa está baseada ainda muito em modelos do século XX, no meu entender, que não se aplicam para o século XXI. Um deles, por exemplo, que eu acho muito complicado, é a questão dos direitos de propriedade intelectual, que precisam ser completamente revistos, porque a ideia de que propriedade intelectual favorece desenvolvimento precisa ser revista. Inclusive, o Brasil conseguiu aprovar recentemente na WIPO, né, na World Intellectual Property Organization, uma agenda de desenvolvimento.
E a gente precisa ter novos modelos. Porque é muito perigoso, por exemplo, uma coisa... Tem gente que considera patentes dentro da economia criativa. Eu acho que isso tem uma coisa muito perigosa e sinto aí um certo truque, inclusive. Porque você, por exemplo, criar leis em torno do direito do Gil receber por sua música, ou vocês pelo seu programa, ok. Só que aí você usa essas mesmas leis para a pessoa que inventou a vacina da AIDS. O que não faz sentido, porque o direito à vida deveria ser soberano em relação ao direito de autor. Então, são coisas distintas, assim. Eu, dentro do conceito que eu trabalho de economia criativa, patentes não fazem parte, porque eu acho que isso seria a economia da ciência, né? Mas o foco da gente está justamente em desenvolvimento. E a definição de desenvolvimento com a qual a gente trabalha é aquela que eu acho linda, do Amartya Sen, que foi o Nobel de Economia, o economista indiano, que diz que o desenvolvimento é o processo de ampliação de escolhas. Então, é isso que a gente busca. Então, a gente vê que está surgindo um jeito de trabalhar com estudo que tende a juntar economia, cultura, política, sociologia, as várias disciplinas dentro de uma visão sistêmica e integrada. E por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente começou a falar de ética. E eu tenho a impressão que a gente vive, na verdade, em dois ecossistemas interdependentes. Um tangível, material, que é o ecossistema ambiental, que a gente já conhece, já sabe um pouco como trabalhar. E o outro, que seria esse ecossistema cultural, que a gente está começando a conhecer e que depende um depende da biodiversidade e o outro da diversidade cultural, né? E no ecossistema cultural, o que devasta esse ambiente, como o aquecimento global devasta o ambiente tangível, a grande devastação do ecossistema cultural é a falta de ética. Então, e essa falta de ética, ela devasta o ambiente físico, devasta o ambiente psíquico, devasta o ambiente cultural, mas é possível de ser reconstruída. Então, no próximo bloco, eu vou perguntar para a Lala como é que a gente reconstrói essa tessitura através da economia criativa.